os 66 livros da Bíblia. Em Gênesis ele é a semente da mulher. Em Êxodo ele é o cordeiro pascual. Em Levítico ele é o nosso sumo sacerdote. Em Números ele é a nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio ele é o profeta semelhante a Moisés, ao profeta vindouro. Em Josué ele é o capitão de nossa salvação, o vencedor. Em Juízes ele é nosso juiz e legislador. Em Ruth ele é o parente e remidor chegado. Em 1ª e 2ª Samuel ele é o profeta em que nós confiamos. Em Reis e Crônicas ele é o nosso rei reinante. Em Esdras ele é o reconstrutor das muralhas destruídas de nossa vida. Em Neemias ele é o nosso restaurador. Em Esther ele é o nosso Mardoqueu. Em Jó ele é o nosso redentor sempre eterno, porque eu sei que o meu redentor vive. Em Salmos ele é o nosso pastor. Em Provérbios Eclesiastes ele é a nossa sabedoria. Em Cantares de Salomão ele é o nosso amado esposo. Ele aí que já vem saltando sobre os montes e pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo e ao filho do veado. Eis que está detrás na nossa parede, olhando pela janela e reluzindo pelas grades. O meu amado me fala e me diz: levanta-te, amiga minha formosa, a mim vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega e a voz do Espírito Santo ouve-se em nossa terra. Jesus virá uma vez, porém em 2 fases. Na primeira fase ele virá para a igreja, mas na segunda fase ele virá com a igreja. Na primeira fase os incrédulos serão deixados. Na segunda fase os pecadores serão destruídos. Na primeira fase haverá segredo, mas na segunda fase haverá profunda lamentação. Na primeira fase Jesus virá, aleluia. Na primeira fase, Jesus virá sobre os ares, mas na segunda fase, Jesus virá sobre o Monte das Oliveiras. A lei de Moisés foi dada no monte. O primeiro sermão de Jesus foi no monte. Ele foi crucificado no monte. Ele subiu ao céu no monte, e no Monte das Oliveiras ele virá reinar no milênio e na hora da história. Aleluia. Mas em Isaías ele é o príncipe da paz. Em Jeremias ele é nosso renovo justo. Em Lamentações de Jeremias ele é o nosso profeta lamentador. Em Ezequiel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é maravilhoso, o homem de 4 fases. Em Daniel ele é o 4º homem das fornalhas ardentes de nossa vida. Em Osés ele é o marido fiel para sempre, casado com a desviada. Em Joel ele é batizador com o Espírito Santo e também com fogo. E acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Em Obadias ele é poderoso para salvar. Em Jonas ele é nosso grande missionário estrangeiro. Em Miqueias ele é o mensageiro de pés formosos. Em Naum ele é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque ele é evangelista de Deus gritando: revificai o vosso trabalho no meio dos anos. Em Sofonias ele é o nosso salvador. Em Ageu ele é o restaurador da herança perdida de Deus. Em Zacarias ele é a fonte acerca da casa de Davi para purificar o pecado e também a impureza. Mas em Malaquias está escrito: e vós que temeis o meu nome, eis que nascerá o sol da justiça. Há 400 anos de silêncio, e a Bíblia divide o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento ele é o anelo, mas no Novo Testamento ele é a realização. No Antigo Testamento ele é criador, mas no Novo Testamento ele é o redentor. No Antigo Testamento ele é Deus majestoso, mas no Novo Testamento ele é o Pai Nosso. No Antigo Testamento há sacrifício de sangue, mas no Novo Testamento Cristo é o Cordeiro. No Antigo Testamento há maldição pelo pecado, mas no Novo Testamento é o remédio contra o pecado. No Antigo Testamento há escravidão, mas no Novo Testamento é a liberdade. No Antigo Testamento ele é a lei, mas no Novo Testamento ele é o Evangelho. No Antigo Testamento é as cerimônias exteriores, mas no Novo Testamento é a experiência interior. No Antigo Testamento é o código escrito, mas no Novo Testamento ele é o Espírito. No Antigo Testamento é o paraíso perdido, mas no Novo Testamento é o paraíso recuperado. No Antigo Testamento é a profecia, mas no Novo Testamento é o cumprimento. No Antigo Testamento é o Messias esperado, mas no Novo Testamento ele é o nosso Salvador.
Em Mateus, ele é Emanuel, que significa Deus conosco, que essa é uma realidade sentida em que Deus está conosco nessa manhã em nosso meio. Em Marcos, ele é servo fiel que veio para servir, não ser servido, e pelo seu Espírito ele ministra bênçãos espirituais da sua igreja. Em Lucas, ele é filho do homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em João é verbo revelado, verbo manifestado e verbo encarnado, porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e foi ele quem fez tudo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque como homem ele é filho de Maria, mas como Deus ele é pai de Maria. Como homem ele se sentiu cansaço, mas como Deus, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Como homem ele teve sede, mas como Deus ele é a fonte da água da vida. Como homem ele teve fome, mas como Deus ele é pão vivo que desceu dos céus. Porque no um ele é filho de Deus, dois filho do homem, três mestre divino, quatro ganhador de alma, cinco grande médico, seis o pão da vida, sete água da vida, oito defensor do fraco, nove a luz do mundo, dez o bom pastor, onze o príncipe, doze o rei, treze o servo, 14 consolador, 15 a videira verdadeira, 16 o doador do Espírito Santo, 17 o grande intercessor, 18 o sofredor modelo, 19 o salvador crucificado, 20 o conquistador da morte e 21 o restaurador do arrependido. Em Atos, ele é operador de maravilha. Atos 1, ele fala maravilhosamente. Atos 2, ele batiza maravilhosamente. Atos 3, ele cura maravilhosamente. Em todo o livro de Atos, o nosso Deus é maravilhoso. Em Romanos, ele é nosso justificador. Em 1ª, 2ª Coríntios, ele é santificador. Em Gálatas, ele é libertador nas maldições da lei. Ele se fez maldito no nosso lugar para que fossemos ser bendito aqui nessa manhã, porque a própria Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em Efésios, ele é a cabeça da igreja. Levanta-se o inferno, venha contra a igreja vencerá no poder daquele que é Cristo Jesus, o ressurreto. Mas em Filipenses, ele é o Deus que supre as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é o tesouro maior da nossa vida. Em Tessalonicenses, ele é o tesouro maior da nossa riqueza. Em Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não é Paulo, não é Tito, não é Pedro, não é João, não é Bartolomeu, não é Judas, é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Mas em Tito ele é a graça de Deus manifestado. Em Filemão ele é o amigo mais chegado do que o irmão. Em Hebreus ele é o apóstolo da nossa confissão. Em Tiago ele é médico dos médicos. Em Pedro ele é pastor com coroa de glória. Em João ele é o amor. Em Judas ele é o Senhor que estará voltando com milhares dos seus santos. Mas em Apocalipse está escrito: na primeira vinda ele veio como cordeiro mudo para morrer, veio na primeira, porque na segunda ele virá como leão da tribo de Judá. Na primeira vinda ele foi açoitado com varas, mas na segunda virá ranger as nações com vara de ferro. Na primeira vinda ele foi montado no jumentinho, mas na segunda ele virá montado, aleluia, sobre um cavalo branco, vestido de uma veste salpicada de sangue, e na tua coxa está escrito que ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia. Em Apocalipse está escrito: e eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, aleluia, achei na ilha de Patmos, aleluia, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus, aleluia, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvia detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês? Escreva no livro e manda às 7 igrejas, a Efésios, Esmirna, Pergama, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7, aleluia, castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido com vestes, aleluia, talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branca como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua mão direita, aleluia, 7 estrelas, e da sua boca saiu aguda espada de 2 fios, e o seu rosto, aleluia, brilhava como o sol, e na sua força, aleluia, e quando eu vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive foi morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre, e tenho a chave da morte e do inferno.